Olá, eu sou a Catiele e decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas estavam me perguntando sobre uma travessia que eu fiz esses dias, que é no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é a travessia Petrópolis-Teresópolis. São 30 quilômetros, né, um trekking de 30 quilômetros. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, fica no estado do Rio de Janeiro. Ele pega 3 municípios, né, Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim. E daí a gente fez o trecho Petrópolis-Teresópolis, porque você pode fazer nos dois sentidos, né? Ou Teresópolis-Petrópolis ou Petrópolis-Teresópolis. A gente preferiu fazer, né, o trecho que é mais usado até também, que é Petrópolis-Teresópolis, porque lá a gente constatou, né, que era o melhor trecho, porque tem uns trechos técnicos no segundo dia que são muito mais interessantes você estar nesse sentido da trilha. A gente decidiu fazer, então, nesse percurso Petrópolis-Teresópolis, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre os preparos, né, que você deve ter. É bem interessante antes de fazer o trekking você ter um preparo físico, né, fazer alguns exercícios e tal, principalmente de cardio, né, para respiração, porque você vai estar numa altitude, né, elevada. E então a gente vai estar mais ou menos a 2.000 metros durante os 3 dias, praticamente, né? A gente chega até mais ou menos 2.400 metros de altitude, na Pedra do Sino. E então, assim, é interessante você fazer um treinamentozinho antes para fazer o trekking. Sobre o que levar, né? É imprescindível uma mochila grande, né? Uma mochila de trekking mesmo, que seja resistente, né? Tem ali uns 60 litros, né? Mais ou menos esse tamanho, entre 40 e 60 litros. Aconselho, assim, a você pensar bastante no que levar, porque você tem que entender que você vai levar todas as suas coisas, né, por 3 dias. Então, o que levar? Comida para os 3 dias, né, claro. Pense em comidas nutritivas, assim, comidas que realmente alimentem, né? Tipo, não pense só em miojo, né? Pense em comidas que realmente vão te alimentar. Como lá é frio, né? E a temporada de fazer o trekking é na época do inverno também. Então você pode levar às vezes embutidos, né? Eu vi algumas pessoas durante a trilha levando tipo queijo, bacon. Então assim, você pode colocar numa sacolinha, né, que térmica e fechar, lacrar ela, que vai aguentar um bom tempo ali. Então tente, né, levar comidas que sejam realmente nutritivas, porque você gasta muita energia ao longo do percurso. E durante o dia, aí a gente levou enlatados, né? Feijoada enlatada, almôndega, que é uma coisa legal também de levar. O ruim dos enlatados é que eles são mais pesados, né? Em torno de 400 gramas ali que você vai levar. Mas vai diminuindo o peso, né, ao longo do percurso, porque você vai ingerindo os alimentos. Mas pense em um cardápio de coisas que você gosta que sejam nutritivas para levar. E pense bem na quantidade também. Não pense, vou levar muito a mais, né, para algum imprevisto. Você tem que entender que você vai levar esse algo a mais por 3 dias na mochila. Então, assim, é muito importante pensar realmente o que você vai levar. Então, assim, você não precisa de um monte de roupa, né? Você precisa de uma segunda pele, é muito importante, porque lá faz muito frio, a gente pegou em tudo 5 graus. Então, faz muito frio. Você precisa de um casaco corta-vento também, que é muito importante, porque venta bastante e aí faz com que a sensação térmica fique, né, mais fria ainda. Então, corta-vento também é muito importante. Uma calça, né, também de corta-vento. Uma calça segunda pele também. Meias, né? Assim, meia é interessante levar umas 3, uma pra cada dia, né? Então, assim, coisas muito básicas você tem que levar. Tente não levar coisas sobressalentes, tipo toalha, né? Melhor usar aquelas toalhas que são bem pequenininhas, que você compra em lojas lojas que vendem artigos de aventura, né? De esporte outdoor. Então você consegue esses equipamentos, assim, que são melhores, assim, porque uma toalha, por exemplo, pesa pra caramba, né? Então, assim, tem várias coisas que vocês podem evitar de levar, né? Que vão diminuir o peso da mochila e isso faz uma diferença tremenda, assim, né? É o que faz a diferença mesmo, é o peso. Então, assim, andar os 30 quilômetros não é a dificuldade maior do trekking. Eu acredito que a dificuldade maior, pelo menos para o nosso grupo, foi o peso da mochila, né? Então, pense bem no que você vai levar, se realmente você vai utilizar, né? Então, aí, o isolante térmico também é muito importante.
e um saco de dormir, né? Também muito importante. Um kitzinho de primeiros socorros, né? Com remédios que você geralmente toma, que o seu médico tem receitado, né? Com gaze, faixa, enfim, band-aid, né? Que é sempre importante levar, pode surgir calos nos pés, né? Enfim, um kitzinho de primeiros socorros básico, né? Também nada muito grande também, por causa da questão do peso. Então é uma coisa que tem que sempre se pensar. Bom, então isso é o que levar, né? Comida para os 3 dias. A gente levou, igual eu falei, enlatados, barra de cereal, frutas desidratadas, né? Tem também uma boa nutrição. A gente levou também amendoim, castanhas, né? Então, bolacha, café solúvel, né? Que é mais prático de fazer, não precisa de coador. Enfim, levamos essas coisas. Em questão lá do parque, da estrutura, né? Quando você tem que fazer a sua reserva, né? Antes de ir. Então você entra no site do Parque Nacional de Serra dos Órgãos, entra no parque, no site do parque e agenda, né? Você tem a opção de ficar no bivac. O que é o bivac, né? Mas a gente também não sabia, foi pesquisar e descobriu. E a gente teve lá, né? O bivac, nos 2 dias que você dorme no trekking, você pode ficar no abrigo, né? No primeiro dia a gente ficou no abrigo do Açu, né? Dos Castelos do Açu, fiquei em cima do Morro do Açu. Então, lá no abrigo do Açu, aí é uma casinha de madeira, né? Tem 2 andares. Embaixo tem a cozinha, tem uma área de convivência que todo mundo pode comer ali. Aí tem um banheiro e tem mais atrás tem os quartos que ficam com beliche. Você pode alugar beliche, né? Isso você faz sempre, antes também no site do parque. Ou você pode ficar no bivac, que foi o que a gente escolheu. O bivac aí fica na parte superior, que é um quarto sem nada, né? Um chão de madeira, e todo mundo dorme lá. Cabe em torno de 15 pessoas no bivac, então a gente coloca o isolante térmico no chão e o saco de dormir. E aí, né, várias pessoas vão estar ali dormindo com você no bivac. Então o bivac é uma boa opção porque já exclui de você levar barraca, um peso a menos, né? Então é uma boa opção o bivac, a gente optou pelo bivac. Você também pode alugar a barraca, né, do parque, também é uma boa opção para quem quer fazer no camping mesmo, né? Mas por causa do frio e tudo mais, a gente preferiu o bivac. E aí você pode utilizar a cozinha, né, do abrigo. A cozinha é toda equipada, tem fogão, tem, né, fogão com gás, tem panela, concha, enfim, todas as coisinhas de cozinha. A gente viu que tinha essa estrutura de cozinha, mas mesmo assim a gente levou o fogareiro, né, o gás, porque falava também que às vezes poderia não ter gás, né, porque é o próprio pessoal do parque leva o gás lá, né. Então a gente quis prevenir, mas acabou que a gente quase nem usou o nosso gás mesmo. A gente utilizou o gás do abrigo. Então, e é bem legal esse momento, porque tá todo mundo lá também, as outras pessoas, os outros montanhistas que estão fazendo trekking também. Então cada um faz a sua refeição e aí você é um momento ali de interação com outras pessoas, que é bem interessante também. Beleza, aí tem o abrigo do Açu, no primeiro dia. No segundo dia também para dormir, aí a gente vai pro abrigo 4, que é da Pedra do Sino, que é praticamente igual também a casinha, tem bivac, tem beliche, também tem área de camping, que você pode acampar. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre como são os percursos. Bom, Parque Nacional de Serra dos Órgãos, né, no estado do Rio de Janeiro. A gente fez o trecho Petrópolis-Teresópolis, a gente começou dia 30, né, uma terça-feira. A gente cometeu o equívoco de começar muito tarde o trek, então a gente começou, era em torno de 11 horas da manhã. Então, assim, indico que quem vai fazer, chega o mais cedo possível, né? O parque abre em torno de 6 horas da manhã, então eu cheguei o mais cedo possível para começar, porque o primeiro dia é só subida, são 8 quilômetros de subida, então, assim, é muito interessante. Você vai parar várias vezes para descansar, para comer, para beber água, enfim, para admirar a paisagem, que é muito incrível também, tirar foto, enfim. Então, eu indico de você ir mais cedo possível, porque aí você consegue fazer pausas melhores, né? Você não vai ficar querendo correr para chegar de escurecer, porque na trilha lá, como eu falei, é alto, né? Uma altitude elevada,
à noite fica bem mais frio, então indico que saia bem cedo. Então no primeiro dia, né, é só subida, que a gente vai subir, e o destino final no primeiro dia é o Morro do Açu, né, onde a gente chega no abrigo. É 8 quilômetros de subida, igual eu falei, e é bem exaustivo na questão respiratória, né, também, porque você vai ficando com o ar mais rarefeito, né, por causa da altitude. Aí a gente chega, e é interessante também chegar no abrigo antes de escurecer, porque é lá perto também que tem um mirante dos Portais de Hércules, que é onde o pessoal vê o pôr do sol, que é incrível, lindo demais, compensa demais ir. A gente chegando no abrigo, já tava um pôr do sol, então a gente não aproveitou, a gente não foi Portais de Hércules para ver o pôr do sol. Então, por isso que é importante começar cedo a trilha mesmo, o percurso, primeiro dia. Então, aí a gente chegou no abrigo, preparou a refeição e já foi dormir. A gente teve a problemática que não tinha água quente, água gelada, em uma temperatura mais ou menos 5 graus. Então a gente teve que tomar banho na água gelada, né? E porque eles estavam com um problema lá que as placas, eles aquecem água com energia solar, né? Então as placas solares estavam congeladas porque fez muito frio na semana anterior que a gente foi e congelou as placas. Então não teve água quente. Mas eles oferecem um banho quente, você paga por ele também. Tem todos os valores no site do parque. Então você pode também ter essa opção do banho quente, mas a gente não teve porque teve esse problema. Enfim, e daí descansa, né? Outro dia de manhã a gente tentou acordar cedo pra poder ver o nascer do sol, mas aí tinha muita neblina, a gente não conseguiu ver nada. Então aí a gente levantou, preparou o café e já seguiu pro segundo dia. O segundo dia é o dia mais técnico. Você anda também em torno de 8 quilômetros, dá uns 7 quilômetros e pouco, nem chega a 8. Mas é a parte mais técnica. É nesse dia que você tem 3 lugares que são os mais críticos de todo o percurso, que é o elevador, o mergulho e o cavalinho. Então, nesse segundo dia, muito sobe e desce da serra, né? Você vai subir e descer uns 5 morros. Então, e aí você chega no elevador. O que é o elevador? O elevador, ele é um paredão, você vai subir ele mais ou menos, você vai estar uns 90 graus de inclinação. Então, e aí para facilitar, eles colocaram uns ferros cravados na rocha, que aí fez como se fosse uma escadinha, né? Elevador por isso, né? Porque você vai da parte alta para parte baixa para alta, né? Subindo. O elevador até que não é muito difícil, mas como você tá com a mochila, né? De mais ou menos uns 15 quilos aí tudo fica mais complicado. Então, o elevador também é uma partezinha, assim, mais ou menos uns 50 metros esse paredão, né? Um grau de inclinação de uns 90 graus, assim. E aí você sobe ele. Depois do elevador, a gente continua, sobe, desce morro. E a gente chega... Aí tem alguns trechos que tem que ir bem devagar, porque é umas descidas bem inclinadas também. E aí não tem apoio em alguns lugares. Então... A gente foi sem guia, né? Porque a gente tem uma certa experiência já com trilha, com travessia. Então a gente preferiu não ter guia, né? A gente foi bem no percurso, não tivemos problemas porque a trilha é sinalizada, né? E é uma trilha muito utilizada, então ela tá com uma marcação boa. Mas a gente viu um grupo lá, por exemplo, que se perdeu. Então, assim, se você não tem muita experiência, né, com trilha, com seguir sinalização e tudo mais, eu indico que eu faça com guia, sim. Inclusive também para esses trechos mais difíceis, né, que o papel do guia também é ajudar os condutores, né. Então, se você não tem muita experiência, eu indico que contrate-se um guia. Para auxiliar também, a gente baixou o tracklog da trilha no Wikiloc, e aí, em casos de dúvida, a gente utilizava. Só em 2 trechos lá que não tinha sinalização e tinha bifurcação que a gente acabou utilizando. Mas no resto a sinalização supriu bem a nossa necessidade, né, de orientação. Bom, continuando, aí a gente foi no elevador, aí a gente subiu essa parte do elevador. Depois tem a parte do mergulho, né? É muito importante levar corda, tá, para esse trecho, porque
corda, mosquetão, cadeirinha, freio 8, enfim. Equipamento para uma técnica vertical. Ali no mergulho é mais ou menos uns 5 metros que você desce, né? Por isso chama mergulho. Então, e aí não é uma trilha, é uma pedra, né? Inclinada assim, que você tem que descer ela. A gente tinha um pessoal lá que tava com corda, a gente acabou utilizando a corda deles, porque a gente não tinha levado corda, porque a gente conseguiria se virar. Mas eu indico muito que leve corda, né? Se você tem um equipamento de técnicas verticais, leve, né? Cadeirinha e tudo mais. Se você não tem, é interessante contratar um guia que ele vai ter esse equipamento para auxiliar nesses trechos, né? E aí tem o mergulho, foi tranquilo, a gente, né, tirou as mochilas, passou primeiro com a corda e aí depois cada um foi, a gente se amarrou e foi descendo. Depois a gente tem o cavalinho, que é o mais temido, né, o trecho mais temido. O cavalinho, ele é mais complicado porque ele é numa subida, aí é uma pedra, se chama cavalinho porque você meio que monta mesmo na pedra, como se fosse um cavalinho, para poder transpor esse obstáculo para continuar a subida. Então, o espantoso, né, o perigoso do cavalinho é porque ele tá do lado de um abismo, né? Então, qualquer vacilo que você tem ali nessa transposição desse obstáculo, que é essa pedra, pode ser fatal, né? Porque você está ali do lado de um abismo de, sei lá, mais 500 metros, né? Então, é uma parte que exige muito cuidado, né? Já teve gente que, o pessoal dos abrigos estavam falando pra gente, já teve gente que teve problema lá, né? De estender músculo, enfim. Então, se você não tem experiência com trilha, às vezes tem medo de altura, é bem interessante você com um guia, porque ele vai te auxiliar nesse sentido, né? Então, aí a gente transpôs também esse obstáculo do cavalinho, e aí depois do cavalinho a gente já chega no segundo abrigo, que é o abrigo 4, que é o abrigo da Pedra do Sino. A gente chegou no abrigo, mesma coisa, não tinha também água gelada, na verdade só tinha água gelada, não tinha água quente. Então aí a gente também teve uma banho, água gelada. E no abrigo 4 tava bem mais frio do que no abrigo do Açu. Então foi também, a gente teve que tomar banho na água gelada. Aí a gente chega também, a gente preparou nossa janta, mesma coisa, dormimos no bivac. Um casal de amigos, eles não conseguiram bivac no segundo dia, então eles ficaram no camping, que aí você tem a opção de alugar barraca ou utilizar sua barraca mesmo. Eu aconselho muito a alugar a barraca ou ficar no bivac, porque você já elimina o peso, né, da mochila, um peso na mochila que é da barraca, e que é muito válido, né. Igual falei, repensar bastante o que levar, porque são 3 dias carregando essa mochila, né? Então é interessante fazer dessa maneira. Bom, aí a gente vai no segundo dia, dorme no abrigo também. A gente acabou também não vendo o pôr do sol na Pedra do Sino. A Pedra do Sino, ela fica bem pertinho do abrigo, foram 900 metros. Então, aí a gente foi de manhã. De manhã eu acordei mais cedo e vi o nascer do sol, que é incrível. Aconselho, eu sei que você vai estar cansadaço, não, cansado, você tá assistindo esse vídeo. Você vai estar muito cansado, mas olha, compensa pra caramba você acordar um pouquinho mais cedo, fazer um pouquinho de esforço e ver o nascer do sol, porque você vê o sol nascendo assim, acima das nuvens, é uma coisa incrível, assim, é muito bonito, muito bonito. Descritivo, nenhuma imagem consegue descrever, né, como é lindo, né, esse momento. E aí depois a gente subiu a Pedra do Sino, uma visão linda também, lá dá pra ver a cidade do Rio de Janeiro, enfim. É um dos lugares mais bonitos de todo o percurso, a Pedra do Sino, então indico muito que faça, né, esse trechinho também. E depois a gente continuou o percurso. No terceiro dia, ele é mais descida, é um percurso bem mais tranquilo, mas você anda um pouco mais. Então ele é do abrigo 4 até a barragem. Agora é um ponto importante pra gente que a gente não sabia. Do abrigo 4 até a barragem é em torno de uns 10 quilômetros que você anda, mas nada de obstáculos difíceis, é só descida tranquila mesmo. Nada de subidoras também. É bem tranquilo o terceiro dia. E aí no terceiro dia, do abrigo 4 até a barragem, igual eu falei, são 10 quilômetros. Na barragem onde a gente chega, é onde é tipo um estacionamento do parque, né, do lado de Teresópolis já, né, porque aí a gente já vai estar em Teresópolis.
E aí você tem uma área de estacionamento, essa barragem. Então, e você tem que andar até a portaria. Então, ali da barragem até a portaria são mais 3 quilômetros. Então, se você não se programar antes, às vezes de combinar um transfer, alguma coisa, você vai ter que andar mais esses 3 quilômetros até chegar na portaria. Quando você chega na portaria, aí você consegue pedir um Uber, enfim, qualquer aplicativo de mobilidade urbana, você consegue pedir ali da portaria. Aí você dá baixa, né, que você saiu do parque, né, porque você dá entrada lá em Petrópolis, né, quando você inicia o trekking, e depois dá baixa de Teresópolis falando que já terminou, né, o seu grupo. Fica uma pessoa responsável pelo grupo, né, assim, num termo de responsabilidade, e aí o grupo segue. Então aí a gente ficou em Teresópolis um dia, né, pra descansar, depois retornou. Então, o parque em Teresópolis, a gente achou a estrutura bem melhor, assim, do que Petrópolis. Teresópolis tem uma estrutura muito boa na entrada do Parque Nacional de Serra dos Lórgons. E a de Petrópolis é bem mais reduzida, assim. Então, a gente andou aí esses 3 quilômetros. Tem trilha suspensa, ou seja, é um lugar bem bacana, assim, pra você também ir conhecer. Tipo, às vezes não for fazer o trekking, de conhecer, né, o parque. Que a estrutura de Teresópolis é bem boa mesmo. Enfim. Questão de logística, né? Tipo, como a gente foi de Petrópolis até o parque fica longe do centro de Petrópolis, tá? Fica bem longe, fica num distrito de Correia, que é um distrito de Petrópolis, né? Fica no município de Petrópolis, mas fica no distrito. Então ele é bem longe, a gente acabou indo de táxi. Fiquem atentos à questão do Uber, porque como vocês vão estar com mochila, né? Dependendo da quantidade de pessoas que for, fica atento se no carro vai caber todas as mochilas, né? Porque as mochilas são grandes, geralmente, né? Como eu falei, é bom levar uma em torno de 40, 60 litros, que você vai conseguir levar tudo que você precisa, né? E fica atento nisso, né? Tem que ser um carro com porta-mala grande, tá? Pra caber todas as mochilas. Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, aí a gente foi de táxi até lá. O táxi custou em torno de R$60, do centro de Petrópolis até lá na entrada do parque. Depois, de Teresópolis pro hotel, a gente já tinha reservado um hotel, né? Aí a gente pegou um Uber, bem baratinho, que é tudo meio pertinho lá. A gente pegou um Uber pra ir pro hotel e ficamos em Teresópolis um dia. Bom, acho que é isso, gente. Acho que essa foram, assim, o que a gente... o que foi na nossa experiência, né, da travessia. Eu falei algumas coisas que a gente não fez, tipo, acordar mais cedo e tal pro percurso. Aí acho que é muito interessante, é muito importante você começar os trechos o mais cedo possível para você aproveitar, poder descansar, parar mais vezes, às vezes também, para não chegar à noite, né, nos lugares, nos abrigos e tal. Corda, né, para o segundo dia, igual eu falei, porque são os trechos mais técnicos. E, né, se tiver equipamentos técnicos verticais, levar também. Né? Então, acho que é isso. O trek indico demais, é uma travessia incrível, linda. Eu indico muito. E acho que é isso. Obrigada, tchau.